alunos, bom dia, tutores, bom dia, professora Andréia. Bom dia, professora. Vamos dar início hoje à nossa terceira aula da disciplina de contabilidade na escola. Como que foi no decorrer dessa última aula que nós falamos, vocês se animaram para fazer o planejamento de vocês, o planejamento pessoal de vocês, para começar a entender um pouquinho mais do que a gente está falando aqui de contabilidade. A gente vai dar um aprofundamento maior agora dentro da contabilidade pública mesmo. Vamos rever o que a gente falou na aula anterior. Nós falamos sobre o planejamento público e o cotidiano escolar. Nós falamos mais especificamente sobre o planejamento público, tributos, contabilidade pública, orçamento público e as esferas administrativas do governo. Na verdade, a gente deu uma introdução a esses tópicos e agora, no decorrer da nossa disciplina, de hoje até a nossa última aula, nós vamos nos aprofundar um pouco mais dentro desses tópicos aqui. É muito importante a gente lembrar, é importante o planejamento pessoal, como nós falamos na aula anterior, mas não existe uma lei que nos obrigue a fazê-lo, né? O governo, por sua vez, tem que planejar suas ações e existe lei que o obriga a fazê-lo. O orçamento é uma peça do planejamento do governo federal, estadual, do Distrito Federal e municipal. As três esferas do governo, que é a União, Estados e Município, as três esferas administrativas, né, de governo, têm orçamentos independentes, mas que devem dialogar entre si. O orçamento do governo é composto de receitas, basicamente tributos, e de despesas. E com a execução do orçamento, reconhecimento das receitas e a realização das despesas, surge a contabilidade pública. Então, é basicamente o que nós comentamos na aula anterior. Quando a gente coloca tudo isso no papel, né? A gente faz o reconhecimento das receitas e das despesas, a gente tem o nosso orçamento. É muito importante também nós lembrarmos, nessa fase do planejamento, nós vamos falar que quando a gente faz um planejamento financeiro, que é o que a gente está falando aqui dentro da contabilidade pública, né? A gente tem que discriminar, a gente tem que saber de onde que vai vir esse dinheiro. A gente não pode colocar que a gente vai gastar um montante e a gente não vai arrecadar aquilo, né? Então, as fontes de recursos da educação. Elaborado o planejamento, faz-se necessário definir as fontes de recursos financeiros, que foi o que eu falei agora, que deverão sustentar e assegurar o desenvolvimento do plano de ação e o atingimento dos objetivos do governo. As principais fontes de recursos são as receitas próprias provenientes dos tributos. Então, é isso que nós vamos entender um pouco melhor hoje. Da onde que vem o dinheiro que o governo disponibiliza para a educação, né? A gente está focado mais na educação, mas da onde que vem o dinheiro que o governo disponibiliza para a saúde, né? Então, basicamente são dos tributos. Nós comentamos, né, professora Andréia, que quando a gente faz um planejamento pessoal nosso, a gente tem que saber de onde que vem a nossa receita. Muitas pessoas têm uma renda, um salário, às vezes tem um aluguel, às vezes tem um serviço, né, presta um serviço para alguém. Então, a gente tem que saber de onde que vem a nossa receita para a gente poder fazer um planejamento, né? Eu não posso planejar que eu vou ter um bem, por exemplo, até o final do ano, sendo que eu sei que eu não vou ter receita para aquilo, né? Por isso que eu acho muito importante também o planejamento a longo prazo, né? A gente tem mania muito de fazer planejamento. Curto prazo, né? A gente quer tudo para ontem, né? E a gente tem que melhorar, perder um pouco desse costume, porque a gente tem que começar a fazer um planejamento também a longo prazo, né? Porque a gente não consegue uma coisa da noite para o dia, né? E o governo também, ele faz um planejamento
a longo prazo e já contando com a arrecadação de tributos, né, de impostos e tributos. Tributos, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Segundo o Código Tributário Nacional, que é o CTN, tributo é toda prestação pecuniária, compulsória em moeda ou cujo valor nelas se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, gente, prestação pecuniária compulsória. Pecuniária é tudo que tem a ver com dinheiro. Compulsória é como se fosse obrigatória. Então, a gente já consegue entender melhor o que é o tributo, né? É uma obrigação, né, que a gente tem ali com determinado valor. E quando a gente fala que não constitua sanção de ato ilícito também, é porque ele não entra aqui, por exemplo, quando a gente paga, quando é pago, por exemplo, uma multa de um tributo, ele não entra aqui nesse caso, né? Isso já são outros tipos de taxas de arrecadações, né? Então, os tributos podem assumir 3 formas: impostos, taxas e contribuição de melhoria. Então, tudo isso aqui é tributo, né? Quando a gente fala, eu tô pagando um tributo, né? Quando a gente está pagando uma taxa, quando a gente está, por exemplo, a gente vai falar de cada um desses 3 agora, mas quando a gente está contribuindo com a melhoria, por exemplo, do nosso bairro, alguma coisa, tudo isso é um tipo de tributo. Imposto é um tributo exigido do contribuinte sem qualquer contraprestação específica. A receita da arrecadação dos impostos é utilizada para a administração pública em geral. Então, tudo que é arrecadado de imposto vai para a administração pública. Aí que o governo também já começa a contar, que isso é a receita do governo. Imposto, por exemplo, aqui a gente colocou o IPTU, é um imposto, o IPVA é um imposto, ICMS, IPI, PIS, COFINS, tudo isso é um imposto. Mais adiante na nossa aula, nós vamos ver alguns desses impostos mais detalhados, né? Hoje a gente só está mostrando mesmo qual que é a diferença de cada um desses 3. Taxas. As taxas podem ser cobradas em razão da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos, prestados ou postos à disposição do contribuinte. Então, vamos lá, eu vou dar um exemplo bem legal agora disso. O imposto, o IPVA, a gente paga todo ano. E a gente paga também o licenciamento do veículo, né, professora? O IPVA é um imposto. A taxa, o licenciamento é uma taxa. Quando a gente vai fazer uma escritura do imóvel, é uma taxa. Então, alguns são de caráter que a gente só vai pagar quando a gente utilizar e alguns não. Por mais que, por exemplo, só vai pagar a taxa de licenciamento quem tem um veículo. Então, essa é a diferença de taxa e de impostos. E a contribuição de melhoria? A contribuição de melhoria é essencialmente uma atividade estatal, diretamente relacionada ao contribuinte. Trata-se de benefício ao patrimônio resultante de obra pública. Então, a contribuição de melhoria ela tem mais a ver com imóvel. Quando a gente fala, por exemplo, que vai ser asfaltado a rua onde a gente mora, a gente vai contribuir de uma determinada maneira para essa melhoria. Então, por exemplo, se está asfaltando a rua da professora Andréia, a contribuição vai ser ela que vai dar. Se não está asfaltando a minha, não vão me cobrar isso, entendeu? Então, a contribuição de melhoria, ela é para benefício, no caso, vamos supor, da rua da professora Andréia, então é essa rua ou esse bairro que vai contribuir com isso. Resultante de obra pública, né? As constituições federais e os recursos destinados para a educação.
a gente vai falar aqui brevemente sobre a evolução, né, desse destino dessas receitas, desde lá de quando a gente sempre estuda um pouquinho da história, né? Então, na Constituição de 1824, estabeleceu a gratuidade para o ensino primário para todos e construção de colégios e universidades. Constituição de 1891 discriminou a competência legislativa da União e dos Estados em matéria educacional. Constituição de 1934 tem-se a proposta de um Plano Nacional de Educação e destinação de recursos para a manutenção do desenvolvimento do ensino. A Constituição de 37 preocupa-se exclusivamente a vincular a educação a valores cívicos e econômicos. Aqui a gente teve um retrocesso para a educação pública. A Constituição de 46 circunscreve-se às diretrizes e bases da educação nacional. A Constituição de 1967, eliminação do percentual de receitas vinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino. Aqui a gente retrocedeu novamente. Constituição de 69 limitou a vinculação de receitas para a manutenção e desenvolvimento do ensino apenas para os municípios. E a história da vinculação constitucional de recursos para a educação. Então, pessoal, olha aqui. A gente consegue ver a evolução. Por exemplo, isso aqui é o percentual que era destinado, né, do recolhimento de impostos para a educação. Então, em 34 era 10%, 46, 10%. Em 83 foi para 13%. E agora a nossa última, 18%. Nos estados era 20%. Em 83 foi para 25%, em 88 continuou os 25%. E nos municípios a mesma coisa, era 10%, foi para 20% em 46%, continuou em 69 com 20% e hoje a gente tem os 25%. Notem que aqui, ó, foi retirado, teve de 69, onde eu falei que a gente teve um retrocesso, foi retirado esses percentuais, né? Lembrando que esse valor mínimo, né, há estados que investem mais, né, de que 25% na educação, então você tem uma melhora aí da educação, quanto mais dinheiro investido, mais recursos, mais digamos, dinheiro para poder se capacitar professores, para poder compra de materiais, para poder disponibilizar para a escola. Então, tem estados que, dependendo da sua arrecadação, eles conseguem investir mais que 25%. Né? Esse 18% da União, né, que é o mínimo investido pela União, e os 25% do estado e dos municípios. Então, depende muito da arrecadação de cada estado e de cada município. É importante, porque a gente está ressaltando aqui que esse é o mínimo, né, professora? O estado, o município, ele pode contribuir, logicamente, com mais. Esse é o mínimo que é obrigatório ser destinado para a educação. A Constituição de 88, em seu artigo 6º, enuncia o direito à educação como um direito social. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, nós até em outras disciplinas, né, professora, a gente já chegou a comentar desse artigo também, mas é muito importante porque conforme a gente vai estudando, por exemplo, agora a gente está falando da contabilidade, de orçamentos, é importante a gente identificar onde que está isso dentro da Constituição, né, professora? Exatamente. Os 3 níveis de governo têm responsabilidades quanto ao sistema educacional brasileiro. Então, esses níveis de responsabilidades são, dentro do município, cabe a função principal de oferecer vagas em creches, pré-escolas e no ensino fundamental. O Estado deve atender o ensino fundamental e com prioridade o ensino médio.
A União cabe organizar o sistema como um todo e regular o ensino superior. É muito importante focar que isso, por exemplo, não exime, por exemplo, a gente está falando de creche, é o município que é obrigado, a União não tem nada a ver com isso, não é assim que funciona, né, professor? A gente tem que trabalhar em parceria, porque, né, a gente tem esses 3 poderes, né, cada um tem a sua responsabilidade, mas todos estão empenhados a favor da educação, né, devem estar. Então, podem trabalhar em parceria, né, você pode ter recursos da União investidos em creches e vice-versa, só desde que isso seja realmente organizado, né? Você seja realmente reunido com os governadores, prefeitos e tenha estabelecido de forma realmente concreta essa parceria, né? O que a gente percebe muito é que a educação infantil está sendo deixada de lado, né? E, infelizmente, a gente não tem, foi falar até em outras aulas, que a gente não tem número de vagas suficientes para poder atender a demanda da educação infantil e realmente, né, os municípios estão deixando a desejar na questão das vagas. Então, é bem importante a gente frisar isso, não é porque o ensino... a responsabilidade é do município que eles não podem ter a parceria. Que eles não podem ter a parceria, exatamente. O artigo 12, a gente vai falar um pouco agora, vai entrar um pouco agora dentro do artigo 12 da Constituição de 88. A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados e Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo, acabamos de falar isso, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, o mínimo é 25%. Onde é que está escrito isso? No artigo 12 da Constituição de 1988. É importante a gente falar o que, resultante de impostos. Nós acabamos de falar sobre tributos, né? O que mencionamos de tributos? Que a gente tem os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Quando a gente fala das receitas e desse percentual que a gente vai destinar para a educação, nós estamos falando da arrecadação de impostos. Não entra taxas nem contribuição de melhoria aqui nessa conta. Então, o governo vai fazer a seguinte conta, vai ver quanto que arrecadou de impostos e tirar esse percentual para a educação, ok? Já aconteceu até no município de Porto Velho, né, em determinada prefeitura, foi investido esses 25%, né, houve uma sobra de recurso e esse recurso foi revertido em gratificação aos professores, ou seja, sobrou o recurso, mas ele foi revestido para o pagamento dos professores como gratificação. Então, não foi, digamos, deixado de lado, nem foi devolvido para a Receita, foi apenas transformado em gratificação. E, claro, os professores ficaram muito felizes, né, porque realmente, de forma, foi investido na educação, só que na gratificação para os professores. Continuando dentro do artigo 12. A parcela de arrecadação de impostos transferidas pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito de cálculo previsto nesse artigo. Receita do governo que a transferir. Segundo, para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 13. Terceiro, a distribuição dos recursos públicos assegurará a prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. Então, quando a gente já estudou o nosso Plano Nacional de Educação, a gente até comentou, falamos cada uma das 20 metas, né, professora? Quando o governo, quando foi feito todo esse planejamento, porque a gente está falando, a gente acabou de falar que a gente tem que fazer um planejamento a longo prazo também, esse planejamento do nosso Plano Nacional de Educação é para 10 anos, então já prevê todo esse recurso, essa receita de arrecadação, né, de impostos. Quarto, os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208
7 serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Então, a gente já até consegue mencionar, verificar aqui, que para essa parte da assistência de saúde, a gente vai, da onde que vai vir o valor para financiar isso, né? Por isso que é bem interessante a gente ler, fazer essa leitura do artigo 212, porque aí que está especificado certinho da onde que está vindo essas receitas, né? Quinto, a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma de lei. As empresas, quando elas vão fazer o recolhimento vão pagar, por exemplo, a guia de INSS, que ela faz o recolhimento dos funcionários, e ela paga também um percentual, né, sobre isso, sobre a folha de pagamento. Ela também faz uma contribuição para o governo, que é onde que é para ser destinada aqui, no caso, para a educação básica pública. O 6º, as cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica, nas respectivas redes públicas de ensino. Então, pessoal, é importante a gente fazer essa leitura. A gente vai falar, na próxima aula a gente vai focar bastante para explicar para vocês essa parte do salário e educação. Como a gente tá fazendo o seguinte, a gente está dando uma introdução e cada aula a gente está abrindo mais determinados assuntos. Então, a gente falou na primeira aula o que é tributo, agora a gente já sabe o que é tributo, a gente está falando de salário e educação agora, próxima aula a gente vai ver certinho o que se refere a isso, né? E outros impostos também. Observe que a Constituição, no seu artigo 212, trata apenas de impostos, que é o que eu falei para vocês. Ficam de fora, portanto, as taxas e contribuições de melhoria. Então, para efeito de cálculo, não entra taxas nem contribuição de melhoria. Vamos fazer aqui um cálculo, né, fictício aqui do nosso município, estudo sempre. Se a receita, a arrecadação de impostos for de 100 milhões nesse município, o repasse para a educação será de 25 milhões. Aí a gente vê o porquê disso. Porque pelo nosso artigo agora que a gente acabou de falar, o 212 da Constituição de 88, o município deverá investir 25% da receita de impostos na educação. Portanto, conta básica aqui, 100 milhões vezes 25%, a gente tem os 25 milhões que a gente vai investir dentro do nosso município Estudo Sempre, né? Aí a gente consegue ver a sequência, né, professora? A gente faz todo um planejamento para a gente chegar. Por exemplo, vamos supor aqui que é um número fictício, né? Mas vamos supor aqui que um planejamento desse município precisasse de uma receita de 30 milhões, né? Então, aí que vai o nosso plano A e nosso plano B, né, que a gente tem, o nosso plano de contingência. Sempre quando a gente faz um planejamento, a gente tem que já prever isso. A gente sempre fala, já prevê para mais quanto para menos. Quando deu, por exemplo, mais, que foi o caso que a professora citou agora, e o município quis beneficiar, isso. Fazer um investimento, né, nos professores, ótimo. Quando sobra dinheiro, tudo é mais fácil de ser resolvido, né, professora? Mas no caso, vamos supor que esse município ele estava prevendo uma receita de 30 milhões. O que ele vai fazer agora? Por isso que é muito importante dentro do nosso planejamento a gente ter, vamos supor que falte recursos para isso. Por exemplo, qual programa que a gente pode não deixar de lado, mas deixar ali
para ser feito depois, né? Não estou falando para ser esquecido, mas a gente não vai fazer ele agora, vamos colocar ele para ser feito um pouco mais para frente, né? Mas por isso que é muito importante, tanto que no início da aula a gente até focou novamente a parte do planejamento, como é importante. Ainda nós até dissemos o quê? Que nós não somos obrigados a planejar. O governo é obrigado a planejar, nós não. Mas é muito importante... Então, a gente chama esse planejamento do governo, dos municípios, de planejamento plurianual, que é o PPA, né? Muitos de vocês já ouviram falar no PPA. Então, eu sempre falo, quando o sindicato solicita uma greve, vamos organizar uma greve, será que o aumento do funcionalismo está dentro do planejamento do governo, do município? Porque se não estiver, não adianta a gente realizar uma greve, porque não vai ter, o governo pode usar isso como argumento. A gente não planejou, não está no planejamento o aumento do funcionalismo público, porque a gente não pode apenas aumentar uma categoria, nós temos que aumentar várias, né, todas, né? Então a gente tem que sempre analisar. Muitas vezes o que acontece? O governo é realizada uma greve, o governo ele dá aumento ao professor em forma de gratificação. Por quê? Porque ele não pode aumentar de forma no salário base, o salário do professor, o salário do funcionalismo público, ele tem que dar em forma de gratificação, ou seja, a partir do momento em que acaba aquele governo, é retirada essa gratificação a qualquer momento. Então a gente sempre tem que analisar. Está no planejamento, a gente pode consultar o planejamento plurianual do governo, do município, a gente pode consultar a internet, nós temos os sites para consultar, né? Então a gente tem que sempre analisar o que o sindicato reivindica, né? Claro que sempre a gente está atrás de atrás de melhorias, atrás de melhorar suas condições de trabalho, melhorar a condição de escolas, mas tem que analisar se está no planejamento do governo, do município. Se não estiver, a gente realmente não vai conseguir, né? Porque o planejamento já está feito, né? É porque quando a gente, até mesmo dentro da empresa privada, professora, quando a gente dá um aumento de salário para o funcionário, a gente não pode tirar mais. A gente não pode reduzir salário de ninguém. Mas se a gente dá uma gratificação, a gente pode retirar. E o que acontece muito, né? A gente já passou por várias situações, né? Sou funcionária também, e acontece de você... o sindicato reivindica, os professores, os funcionários e o governo cede em forma de gratificação, porque não estava no planejamento o aumento, né, dos professores, ele dá em forma de gratificação, que isso aí é legal, né? Depois, outro governo vai e tira, né? Então, o funcionário acaba no prejuízo. É muito importante, igual a professora falou, a gente dá atenção para esses sites, né, professora? Porque assim, o que a gente falou, a gente começou falando, essa disciplina falando de patrimônio, né, professora? E a gente falou, o patrimônio público é nosso, correto? Então a gente tem direito e a gente tem vários sites disponibilizando essas informações, igual a professora falou, do planejamento, para onde estão sendo destinados, por exemplo, o governo arrecadou, esse município aqui arrecadou 25 milhões, 100 milhões, e destinou os 25 milhões, que é o 25%, no caso, ele destinou o percentual mínimo, né, para a educação. E para onde que foi esses 25 milhões? Não é, professora? Porque é muito fácil. A gente pegou, fez a conta aqui, 100 milhões vezes 25%, 25 milhões, tá, para onde que foi esses 25 milhões? Então, a gente tem esses sites que mostram, né, tem que mostrar essas contas, essas contas têm que ser fechadas, né? Se faltou, qual conta que deixou de ser feita, né? Se sobrou, para onde que foi o dinheiro, né? Se vai ficar para um outro planejamento, ou se vão fazer o que a professora falou agora, que vai ser alguns professores beneficiados, ou alguma outra forma de beneficiar, né, professora? Ou alguma construção que vai ser feita, uma melhoria que vai ser feita. Eu sugiro que vocês consultem o portal da transparência, né, do seu município, consulte para ver onde são investidos o dinheiro dos impostos que você
paga, né? São cobrados taxas, impostos, né? Tributos, então a gente precisa fiscalizar, né? A gente está aqui estudando, aprendendo como ser cidadão, como a gente reivindicar, mas com posse realmente de argumentos, né? De fatos, para poder a gente cobrar das pessoas que a gente elege. Então, realmente consulte o portal da transparência, que você vai ter muitas informações ali a respeito de onde estão sendo investidos os nossos recursos que a gente paga, né? Mensalmente. A gente paga. E é por isso também que eu falo que a importância, não vou deixar de falar de lado isso, a importância da gente fazer um planejamento nosso, porque quando a gente entra num portal desse e a gente vê, as contas estão distribuídas assim, quando eu falo em contas, pessoal, eu estou falando da discriminação de cada receita e cada despesa. Quando eu falo assim, por exemplo, dentro da minha receita eu tenho a conta de aluguel, eu tenho a conta de salário, eu tenho a conta de, sei lá, de um serviço que eu prestei, e dentro da minha despesa eu tenho a minha conta de água, de energia, do imposto que foi retido, o imposto de renda que foi retido do meu salário, porque muitas pessoas não fazem essa conta. Então, quando eu falo, por exemplo, em determinada conta eu vou tirar, eu fiz um planejamento, meu planejamento eu previa ter um valor X, não deu certo, que conta que eu vou poder deixar de fora? Né? Geralmente nenhuma a gente consegue, né, professora? Exatamente. Mas assim, a gente tem que saber identificar isso, para quando a gente entrar num portal desse, a gente vê uma relação da onde que foi aplicado, da onde que veio o dinheiro, quanto que foi aplicado, por que foi aplicado esse valor, né? A gente saber disso, a gente fica um pouco mais familiarizado com a contabilidade em si, né? Resumindo a nossa aula de hoje, as fontes de recursos da educação. Pessoal, a gente vai falar muito ainda sobre essas fontes de recurso, ok? Isso aqui foi uma introdução. A gente vai falar sobre, como eu comentei, sobre os impostos, sobre o salário educação, foi uma breve introdução, né? Isso, a gente vai aprofundar bem mais nelas ainda. Falamos sobre os tributos, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, tributos é tudo isso aqui. Tributo é o imposto, são as taxas e são as contribuições de melhoria. As constituições federais e os recursos destinados para a educação. Muito importante a gente ver para onde, qual que foi o progresso e em alguns anos o retrocesso desses valores, né, que eram destinados para a educação. A história da vinculação constitucional de recursos para a educação. O artigo 212, onde ele ressalta esse percentual que a gente tem que destinar para a educação. E um exemplo bem básico de cálculo dos recursos do município. Por quê? Porque, querendo ou não, tem pessoas que gostam, tem algumas pessoas que não gostam, mas quem quer entender um pouco de contabilidade vai ter que se aprofundar um pouquinho na matemática, né, professora? Eu acho que o fundamental que a gente está entendendo quanto deve ser investido em educação, como eu posso fiscalizar, né, ou como eu posso entender da onde vem esses recursos, né? A gente faz assim, e também chegando ao portal da transparência, a gente vai analisar de que forma estão sendo investidos esses recursos, aonde esses 25% estão sendo investidos, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas onde? Não estão sendo construídas escolas, não são disponibilizadas mais vagas, não estão sendo capacitados os professores, como é que estão sendo investidos? Então, é bom que a gente consulte, verifique, né, analise e possa realmente até trazer aqui para a aula essa discussão, né? Eu não estou sentindo esse investimento, eu acho que está sendo mal investido esse dinheiro, eu acho que poderia ser investido da seguinte forma, eu acho que nesse setor da educação não está sendo disponibilizado nenhum recurso. Então, essas discussões aqui são excelentes para a gente poder
poder aqui ampliar nosso leque aí de argumentos, de comentários, a gente levar isso para a escola, né? Então, quando tiver algum movimento de greve, a gente poder ter como argumentar, olha, gente, eu aprendi que não é assim, a gente precisa ter recursos, a gente precisa, né? Então, isso tudo realmente melhora o nosso convívio dentro da escola e nosso convívio como cidadão, né? Principalmente. É importante porque a gente fica sabendo dentro, por exemplo, desse portal que a professora falou, onde que está indo o dinheiro? Por exemplo, se alguém falar, mas aquela escola, né, ou determinada, deveria estar sendo melhorado e não está sendo. Estava no planejamento isso, né, professora? Então a gente tem que ver. Muitas vezes a gente está esperando alguma coisa ser feita e ela não está. Não está planejada. Não está planejada, ela não está dentro. E daí que entra até o que a gente vem falado, que a gente tem que ir atrás, quando a gente vê que tem alguma coisa que, por exemplo, eu acho que tem uma determinada escola que tem que ser feito determinada melhoria. E isso não está dentro do planejamento, isso não está sendo feito. Então, cabe a mim ir atrás e mostrar e solicitar isso, né, professora, para que seja feito, para que seja... logicamente que não vai ser feito amanhã, mas você pode conseguir que isso seja, por exemplo, embutido num próximo planejamento, né, professora? Porque é o que eu falei, a gente não consegue fazer tudo de uma vez. Muitas vezes dentro desse município aqui que a gente falou que arrecadou os 25 milhões, tinha melhorias de escolas para ser feita e não porque a gente tem que fazer as coisas aos poucos. Como a gente comentou também dentro da nossa disciplina na nossa disciplina anterior, a receita que a gente tem dentro da educação, ela não é só para manter. Essa receita, ela é para ainda estruturar, porque a nossa educação ela ainda não está estruturada. Então, se esse dinheiro, por exemplo, dentro desse município fosse só para manter, eu vou manter, a escola já está com um padrão legal, os professores, está tudo funcionando certinho. Esse dinheiro é para manter as escolas desse município. Aí ia ser ótimo, mas não é a nossa realidade. No Brasil, a gente, toda essa receita que é destinada para a educação, ela é para ajudar a gente ainda a estruturar a nossa educação. Tem um exemplo que aconteceu na mídia e no determinado município estava-se investindo muito dinheiro em cafezinho. Quem descobriu foi a CGU, né, e foram às ruas perguntar às pessoas se elas tinham conhecimento que a prefeitura estava investindo muito dinheiro em cafezinho, em copinho, um dinheiro absurdo, e as pessoas não têm conhecimento, não sei, não sabia. Então, por quê? Porque não consulta, não pesquisa, é seu dinheiro, é um dinheiro que todo, né, sempre está sendo descontado ali, tudo que você compra é sendo descontado ali do seu orçamento, e você está financiando a corrupção e não sabe. Então a gente precisa realmente se manifestar mais como cidadão para que a gente não possa mais eleger, né, tantos corruptos e realmente tomar posse do nosso orçamento, que é tão valioso aqui para nossa essa é uma vida, postura, né, que todos nós temos que ter, né, professora? Olhar para isso e ver como nosso, é o meu dinheiro que está ali, né? Porque quando a gente fala do setor privado, por exemplo, o dono, ele vê isso. Ele controla ao máximo até, digamos, a qualidade do copo que é servido café, né? Então, e se ele puder não servir café, com certeza ele não vai servir, não vai, né? Servir. Se não puder servir água, também ele não vai servir. Infelizmente, para ele, né? O o Tribunal do Trabalho, né? O que fica responsável pelos trabalhadores, fica em cima, né, não fica fiscalizando para que o trabalhador não seja realmente penalizado. Mas se o dono pudesse economizar o máximo daquele recurso para que ele não tenha prejuízo, digamos assim, não seja prejudicado o lucro dele, com certeza ele vai. Agora nós, como os donos do orçamento, nós estamos deixando a desejar, né? É exatamente isso. Tem algumas empresas mesmo que, infelizmente, né,
fazem isso que a professora comentou, mas, por exemplo, uma empresa que age da maneira correta, o que ela vai fazer? Ela vai proporcionar isso para o funcionário, só que com menor custo possível. Então ela vai precisa de um copo, o copo não precisa ser aquele copo mais caro. Então o dono vai atrás disso para reduzir custos para a empresa dele. Por quê? Porque quanto menor o custo, maior o lucro dele, né? Então a gente tem que fazer isso. Por isso que é legal fazer essa comparação, porque nós somos donos dessa empresa, né? Então a gente tem que, como a professora comentou, se manifestar para que a gente não esteja de acordo com essas coisas, né? Absurdo. Né? Que estejam acontecendo. A própria corrupção, muitas vezes a gente vê e a gente não faz nada, a gente não se manifesta. Então é muito importante mesmo a gente olhar para o setor público como nosso. Aquilo lá eu estou ajudando a pagar, você está ajudando a pagar, a professora Andréia está ajudando a pagar. Então é nosso. Então a gente tem que olhar aquilo lá como a nossa empresa, é a nossa empresa. A nossa escola, né, professora, é a nossa empresa. Então a gente vai fazer o máximo para que as coisas sejam feitas da maneira correta. A gente não precisa ter desperdício, né? A gente não está falando para tirar. Por exemplo, a gente deu um exemplo agora aqui do cafezinho, mas a gente não quer tirar, mas a gente também não precisa desperdiçar, não é mesmo, professor? Pagar um absurdo para uma coisa tão básica que é o café, né? As pessoas superfaturam com aquilo que é uma coisa básica, uma coisa simples, né? Então tudo é superfaturado, tudo é colocado muito dinheiro para que alguém tenha lucro, e é uma pequena parcela ali da população que a gente elege, é que tem lucro com a não fiscalização do povo, né? O povo elege, deixa para lá, né? Não, ele está me representando, então eu estou colocando total confiança, tanto que eu nem fiscalizo. Diferente do dono, como você citou, o dono ele está sempre ali em cima verificando se não há desperdício. Por quê? Porque ele sabe que vai ter prejuízo, mas o povo também tem prejuízo, né? Então muitas vezes fala assim, mas poxa vida, mas até isso eu tenho que fazer. Claro que tem, a gente está ali colocando nosso recurso, nosso dinheiro, nosso trabalho, e a gente não está tendo retorno, né? Então quem dera se eles gastassem muito e nos desse retorno, nos desse uma boa qualidade de vida, estradas, né, escolas, postos de saúde, com certeza o povo não ia reclamar. Exatamente. E a gente sente mesmo, tanto que a gente tem sentido bem, né, ultimamente. Então, pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham compreendido bem essa parte de tributos, que o que quando a gente fala da receita que vai para a educação, desse percentual, a gente está falando de impostos. Dentro de tributos a gente tem outras taxas que não são embutidas nisso. Espero que tenha ficado bem claro para vocês isso. Agradeço a atenção de todos, agradeço a atenção aqui da professora e aguardo vocês para a correção das atividades. Olá, alunos, tutores. Vamos começar agora a correção das atividades. Aguardo a contribuição de todos. Sempre falo que é muito importante a contribuição de vocês. A aula anterior a gente ficou bem contente, né, professor? Bastante pessoas participaram. A gente teve bastante contribuições. Então, vamos começar. O que são tributos? Essa é a nossa primeira questão. Temos alguma contribuição? Ainda não. Aguardando, né? Se eu já coloquei aqui para os tutores, se já enviaram essas respostas no decorrer do intervalo, a gente já procura aqui e se a gente achar, aqui a gente já faz a leitura ao vivo aqui. Então, como nós comentamos durante a aula, os tributos, eles são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, né? Um tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Como eu falei, pecuniária é o que tem a ver com dinheiro e compulsória é um ato obrigatório, né? Próxima questão. O que são impostos, taxas e contribuições de melhoria? Temos alguma contribuição, professora? Temos do Polo Centro, da questão 1, toda prestação pecuniária, compulsória, e a Alcineide dessa contribuição aí com a resposta. Um abraço, Alcineide, do Polo Centro, tá? De Porto Velho. Até agora, só do Centro. Tá. Teve a resposta. Que é o que nós acabamos de ler, né? Da 2 nós não temos nenhuma ainda. Não. Então, imposto é um tributo exigido do contribuinte sem qualquer contraprestação específica. A receita da arrecadação dos impostos é utilizada para a administração pública em geral. Então, nós comentamos isso durante a aula, né? A arrecadação dos impostos, né, é utilizada para a administração pública em geral. E para efeito de cálculo do percentual para a educação, somente os impostos, né? As taxas podem ser cobradas em razão da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos, prestados ou postos à disposição do contribuinte. Como eu comentei durante a aula, se a gente tem um veículo e a gente paga o imposto, que é o IPVA, a gente tem que pagar a taxa, que é o licenciamento do veículo, né? A contribuição de melhoria é essencialmente uma atividade estatal diretamente relacionada ao contribuinte, né? A quem vai receber o benefício. Trata-se de benefício ao patrimônio resultante de obra pública. Então, a contribuição de melhoria, ela tem mais a ver com imóveis. A gente deu até o exemplo de que, por exemplo, se a nossa rua não for asfaltada, vou dar um exemplo, a minha rua não é asfaltada e o município vai fazer a obra de asfaltamento na minha rua, então eu vou contribuir como todas as pessoas que residem na mesma rua que eu, né? Questão 3. Se o município Estudo Sempre teve uma arrecadação de impostos de 245 milhões, nós temos alguma resposta dessa, professora? Tem de Nova Mamoré, a Nayara. Você lê a pergunta pra gente? Se o município Estudo Sempre teve uma arrecadação de impostos de 245 milhões, quanto ele terá que destinar à educação? Ela respondeu exatamente a resposta que está aí para os cursistas. 61.250.000 de arrecadação. Então, é importante a gente falar o quê? A conta é bem simples de fazer. A gente pegou os 245 milhões, fez vezes 25%. É muito importante a gente saber o quê? Da onde que vem os 25%, né, professora? Que está lá dentro do nosso artigo 212, que a gente falou dele durante a nossa aula. Bem importante que vocês saibam isso, né? Como nós comentamos na aula também, esse é um mínimo. Então, quando a gente colocou aqui nesse município fictício, o mínimo é 25%. Se o município quiser destinar mais recursos para a educação, ele pode. Isso aí não pode destinar menos, mas ele pode, né? Então, tá certa a resposta. Questão 4. Você tem notado melhorias nas escolas e no ensino de sua cidade? Quais? Essa questão é interessante, por quê? Porque quando a gente está falando de planejamento da educação, a gente está falando como um todo. A gente está falando de obras nas escolas, a gente está falando da infraestrutura, a gente está falando de capacitação dos professores. Tudo isso vai entrar dentro do nosso planejamento. A gente está vendo da onde que está vindo esse dinheiro para a gente investir, né? Para a gente destinar para fazer, por exemplo, essas obras. E você tem notado alguma coisa? Você tem notado alguma melhoria que está sendo feita? Temos alguma contribuição? Temos. Nova Mamoré, deu da aluna Sônia, cursista Sônia.
Melhorias na escola, sim, como reformas, ampliações de espaços, né, salas climatizadas, entre outros. Já no ensino, penso que a cada ano que passa, nosso ensino fica mais precário, devido hoje já não se pode mais reter mais crianças de primeiro ao terceiro ano. E não são todos os professores que têm aquele compromisso de ensinar esses alunos para que eles cheguem ao quarto ano com um ensino melhor. Já ouvi muitos dizer que não estavam nem aí para essas crianças, pois o interesse era deles, né, de aprender, porque o emprego deles já estava garantido e que os professores que darão continuidade de ensino para que aquele aluno é que se vire para poder tentar ensinar alguma coisa, né? Muito triste, né? O que a Sônia relatou aqui, que realmente a gente já, infelizmente também, Sônia, já ouvi, né, esse tipo de discurso, né? Então que as pessoas trabalham como se estivesse fazendo um favor, né? E não é isso, né? Se a gente cobra, né, a gente exige mais condições de trabalho, melhores condições de trabalho, a gente tem que também dar esse retorno. As crianças ali não têm culpa, né, do não investimento na educação, né, daquela falta de investimento no profissional da educação, e o profissional, por estar desmotivado, acaba que penalizando a criança, né? Então a gente, como pai, né, imagine essa pessoa que tem esse discurso, ela se coloca como pai e mãe. Será que ela gostaria que um professor falasse dessa forma, né, sobre o filho dela? Então, isso fica aqui como reflexão também, né? Esse discurso que a Sônia relatou, infelizmente, acontece muito, né? Apesar de eu já ouvir outros discursos de professores, né, que falam de uma forma de educação com muito amor, com muito carinho, apesar das dificuldades, mas o que a Sônia relatou realmente acontece. É muito triste mesmo a gente ouvir isso, e a gente, Sônia, né? Sônia, de Nova Mamoré. Nova Mamoré, a gente sabe que acontece, né? Por isso que eu acho muito interessante quando a gente fala que tudo que a gente faz, por exemplo, quando a gente faz um planejamento, a gente tem que ter alguém para cobrar esse planejamento. Quando a gente está fazendo algo dentro da escola, tem que ter alguém cobrando, a gente tem que ter essa supervisão. Por isso que eu acho muito importante, né, professora? Porque eu gosto de fazer essas comparações para ver que isso não acontece só dentro da escola. Eu tenho experiência em escola, a professora Andréia tem mais experiência que eu, só que eu tenho uma grande experiência também dentro do setor privado. E isso acontece muito também. Só que a gente vê que tem uma fiscalização maior. Por isso que eu falo que a importância da gente ver, por exemplo, da gente ver essa escola como nossa. Porque quando a gente está vendo como nosso, a gente fiscaliza mais, né? Quando a gente fala nossa, eu estou falando que nós como donos, né? E é muito triste mesmo ouvir, por exemplo, de um professor que está com um emprego garantido e se a criança quiser aprender, aprenda, senão, porque a criança, ela tá, muitas vezes no começo ela ainda vai meio que obrigada para a escola, né, professora? Então, cabe a gente fazer um trabalho tanto dentro de casa, né, quanto dentro da escola, para essa criança ter um interesse maior, né? E é muito importante também a gente ver o que, quando a gente compara, por exemplo, dentro da escola e dentro do ensino, é que é um conjunto. Não adianta a gente ter uma escola linda, maravilhosa, com computadores modernos, e o ensino ser ruim. Essa escola, ela não vai ser referência, né, professora? A gente tem que ter um conjunto, a gente tem que ter a escola e o ensino, né, de qualidade. Temos mais alguma? Temos do Polo Centro, o Luiz, né, nos enviou. Disse que não está vendo melhorias. Não, porque os próprios alunos não querem mais se identificar não, porque os próprios alunos não querem mais se identificar como alunos perante os docentes, pois a violência tomou conta das escolas. As verbas são mal aplicadas, falta de funcionários em geral, mas eu, como sou servidor, procuro fazer minha parte, pois sou pago para isso, né? O Luiz que enviou essa resposta do Polo Centro. Também temos de Cujubim, a Solange, temos que explicar cada forma, essa já é questão 2. Cada forma de imposto é um tributo exigido do contribuinte, sem qualquer contraprestação. Taxas podem ser cobradas em razão da utilização efetiva ou potencial. Contribuição de melhoria é essencialmente uma atividade estatal diretamente relacionada ao contribuinte.
O que o Luiz colocou aqui, obrigada aí ao Luiz, obrigada aqui a Solange de Cujubim. O Luiz colocou uma situação bem comum, né? A gente tem o programa Mais Educação, muitas vezes o programa Mais Educação não é feita a prestação de contas e aquela verba é suspensa da escola, então o aluno não tem aquela atividade no contraturno para poder ir para a escola e ter reforço, e ter, digamos, judô, outras atividades que são já programadas no Mais Educação. Então a escola é penalizada quando não há prestação de contas, então o diretor realmente tem aquela verba, a escola tem aquela verba suspensa. Então ele disse que não vê melhoria, né? Além da violência que tomou conta da escola, realmente, né? A gente vê que muitas, não só na escola, mas na sociedade em geral, a gente tem um aumento da violência muito grande, e como a gente tem aí uma proteção aos adolescentes, né? A gente fica muitas vezes impedido de dar aquela penalidade, de dar aquela orientação que aquele adolescente está precisando. Mas muito bem colocado, né? A gente vê diferentes pontos de vista, né? Um vê que olhou para a melhoria da estrutura física da escola, que foi a cursista aqui, né? A Sônia, ela disse que realmente houve. O outro olhou para a questão mais da questão do comportamento, né? Do dia a dia do professor em sala de aula, que realmente a gente percebe que, por um lado, tem melhoria, como a Sônia citou, de estrutura, né? E o educador sente isso. Nós temos mais salas climatizadas, nós temos, digamos, um espaço físico mais adequado, né? Quando eu comecei a lecionar, a gente não tinha todo esse apoio, mas em contrapartida dos alunos estão mais difíceis de lidar, a violência, como o Luiz citou. Então é muito importante esse debate aí para a gente poder... Falando agora para o Luiz, eu convido ele a acessar o portal, né, professora, para ver, porque como ele mencionou que não está vendo nenhuma obra, não está vendo nenhuma melhoria, é interessante agora tirar, ver, ter a curiosidade de ir atrás para ver então onde é que está indo o dinheiro, né? Se não tá, se no caso específico dele ele não tá observando nenhuma melhoria. Não estou falando da parte comportamental e mais na parte da estrutura mesmo. Por isso que eu falo, Luiz, a importância da gente analisar essas contas. Eu fiquei sabendo de um caso onde por exemplo, um prédio de um órgão público, ele tinha um gasto mensal muito alto com aluguel, né? Então, era um aluguel assim, porque parece que quando a gente, é engraçado porque quando a gente fala assim, isso é tanto, mas quando fala que é para o governo, parece que eles aumentam 3 vezes o valor, né? Então, era muito alto, era um aluguel assim muito alto. Então, as pessoas conseguiram ter noção disso e ir atrás, ou mudar de locação, ou tentar negociar um aluguel menor, porque as pessoas conseguiram observar por essas contas que estava um dinheiro muito alto num lugar que não era necessário, porque precisava das instalações, né? Mas que poderia ser menor, né? Então, Luiz, é bem interessante, por isso que eu falo que é bem interessante mesmo a gente fazer essa análise das contas. Você não está vendo nenhuma melhora. Então, tenha a curiosidade para ir atrás e ver onde que está o dinheiro, então. Muitas vezes estão desenvolvendo alguma coisa e por exemplo, você pode não estar ciente. Então, é muito, muito interessante mesmo a gente ter o conhecimento dessas informações, né? Temos mais do Polo Centro de Porto Velho. Infelizmente, não podemos visualizar essas melhoras, porém, se colocarmos uma lupa, né, podemos ver uma pequena melhoria nas escolas dos municípios. O cursista Antônio enviou essa resposta. A tutora Eusimar, ela enviou de Ouro Preto a questão 4, discussão do polo. Acreditamos que muitas coisas melhoraram, como merenda escolar, laboratório de informática, matrículas de alunos especiais e outros projetos. Mas entendemos que a qualidade de ensino, que seja por formação ou vontade de fazer e conviver, precisam buscar excelência. Muito bem, obrigada, Eusimar, obrigada aos cursistas aí que estão na discussão aí.
A Ana Paula de Ouro Preto, a cursista, ou a tutora, enviou a seguinte resposta: não, falta de servidores nas escolas, com isso há o comprometimento do aprendizado dos alunos, principalmente com a falta de professores. A Lúcia deu essa contribuição do Polo Centro, né? Obrigada, Lúcia, um abraço. E um abraço à Ana Paula também. Realmente, a falta de professores, ela realmente prejudica muito a escola que eu trabalho, realmente também teve esse problema, né? Já foi sanado, mas comprometeu o ano letivo, comprometeu. A gente não pode deixar de citar, porque sempre difícil o ano que a escola ou outras escolas do município não entre com quadro incompleto, né? Sempre tem esse problema e compromete o aprendizado, né? E a gente vê que as verbas estão chegando, a estrutura física está melhorando, mas a merenda, os programas, só que a gente ainda não consegue sanar o problema da questão do quadro de funcionários, né? É muito importante mesmo, porque a gente fala bastante disso, da parte da valorização dos profissionais da educação, né? É muito interessante isso, por quê? Porque a gente tem um contato com os alunos, né? Então é diferente, por exemplo, que eu estou, trabalhando o dia inteiro atrás de um computador e eu não preciso falar com ninguém e eu posso estar triste, mas eu estou ali fazendo o meu serviço. É diferente quando a gente é professor e a gente tem que estar ali com os alunos. Então a gente tem que passar uma segurança para esses alunos, né? A gente, por exemplo, é muito ruim, por exemplo, você vê o professor desanimado, né, professora? Quando vai dar aula. Então, por isso que eu falo que o professor mesmo tem que gostar, né, professora? E o educador em geral, né? Imagine o educador como o pessoal que está na secretaria, né? Que é o primeiro local que as pessoas do público externo vão na escola, é o primeiro local que ele se dirige à secretaria, né? E imagine nós duas aqui, se a gente estivesse aqui mal-humorada, né? E a gente tem que, se a gente estiver triste e tiver com problema, a gente não pode de forma nenhuma passar isso para vocês, né? Porque a gente está aqui fazendo nosso trabalho e nosso trabalho é esse, é com o público, ele tem que ser feito da melhor forma possível, como o pessoal da secretaria. Imagine você tá com problema, você funcionário, todo mundo tem problema, e um público externo se dirige a você e você dá uma resposta, né? Digamos assim, já chateado, né? De uma forma, eu sempre falo, quem trabalha com educação, seja ele professor, merendeiro, pessoal da secretaria, ele tem que saber controlar, né, esses problemas para não transmitir isso para as pessoas, né, porque realmente é um contato, como a professora citou bem, é diferente de você estar atrás de um computador. O computador ele não tem emoções, as pessoas, né, elas sentem quando você transmite algo que não está bem. Então a gente sempre tem que ter esse peso a mais, de mostrar sempre que está bem, mesmo que a gente não esteja. E desabafar com um colega, conversar com um colega que você tem mais intimidade, mas o público é prioridade, a gente tem que sempre demonstrar, né? É um esforço, né? O educador, ele tem um esforço a mais do que qualquer outro profissional, eu sempre digo isso. Então, por isso eu quis comentar isso, porque muitas vezes pode ter alguns profissionais que mesmo sendo valorizados, pode ser que não melhore isso, né, professora? Porque realmente tem que gostar de lidar com as pessoas. Quem que nunca foi, por exemplo, não estou falando de escola, mas não chegou num órgão público e a pessoa, nem te olhou, nem te falou bom dia e nem quis demonstrar, parece que é uma maneira assim mecânica de lidar com as pessoas, né? Então é muito ruim isso, né, professora? Quando a gente lida com pessoas, a gente tem que saber trabalhar isso, porque da mesma maneira que a gente não quer que alunos façam determinadas coisas, a gente tem que se trabalhar também para não fazer, né? Eu acho bem importante isso. E como a professora falou, a gente está falando da escola como um todo, né? Desde a hora que a gente entra na escola, para a hora que a gente está lá lanchando, a hora que a gente está com os alunos, em todos os lugares, né? É bem importante isso, né? Mais alguma contribuição, professora? Não, até o momento não temos mais
A questão 4, ela foi bem... Os polos contribuíram bastante, né? Eles então, o que eu deixo, assim, de tarefa para vocês é o seguinte: vão atrás dessas informações para vocês terem uma noção. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão falar: nossa, mas eu não sabia que estava sendo alguns investimentos, eles são feitos e a gente não consegue ter o contato, né, visual ali. A gente fica sabendo por esses relatórios, né? Então, vão atrás dessas informações do município de vocês, para vocês, tenho certeza que vão ter informações ali que vocês não vão saber, vão ficar até surpresos de saber, né, professora? Para a gente conseguir interagir também mais durante a aula, porque contabilidade nada mais é do que a gente discriminar receita e despesa, e a gente já falou bastante sobre isso, e a gente vai falar sobre isso nas todas as nossas aulas dessa disciplina, mas é bem importante então a gente saber identificar. A receita é um pouco mais simples ainda, porque ela é um percentual vindo de um valor só, mas as despesas, aonde que está indo todo esse dinheiro que está sendo disponibilizado para o município de cada um, né? Tem mais chegou uma contribuição da... Só um momentinho... Suzana, a tutora foi Suzana dos Santos. Eu peço até que diga qual eu não consegui identificar o município. Ela diz o seguinte: a melhoria sim, a minha escola está em reforma, o ensino é de qualidade, pois temos professores capacitados e competentes. A aluna Ivorane. Nossa, que bom essa resposta. Boa. A gente sabe que tem muitas escolas aí que estão com o quadro completo há muitos anos, conseguindo manter esse quadro, e essa continuidade realmente é muito importante, chegando os recursos e unindo a um quadro completo e professores realmente comprometidos. Claro que a educação vai ser de qualidade. Parabéns à escola. Eu não estou conseguindo identificar o município, mas a tutora é Suzana... Não consegui identificar o município, é Suzana dos Santos. Tá? Que a gente está só com mas tá, se chegar aqui a gente lê o município, tá? Ok. Então, pessoal, eu deixo essa dica para vocês. Tenham uma curiosidade, a gente está falando do nosso patrimônio, né? Tenham uma curiosidade para verificar onde que está indo o dinheiro, né? Muitas pessoas ficam sempre de olho no impostômetro, né? Que tem no site. A gente fica vendo lá a quantidade de dinheiro que está entrando, mas para onde que esse dinheiro está indo? Para onde que onde ele está sendo aplicado, né? É bem interessante mesmo a gente ter essa curiosidade, porque como a gente falou na empresa privada que o dono fica de olho em cada conta, a gente também tem que ficar de olho nessas contas aí e se manifestar mais. Eu tenho certeza que fazendo isso a gente vai conseguir melhorar nossa escola, melhorar o nosso município e com certeza melhorar o nosso país, né? Então, eu agradeço a atenção de todos vocês, aguardo todos na próxima aula, espero que tenha sido produtivo para vocês. Obrigado, professora Andréia. E até a próxima aula.